Pessoal, vou comentar aqui a questão 31, que caiu ano passado na prova oficial da FAB, né, da carreira de Engenharia da Computação. Essa prova é para ser admitido no CA, que é o Centro de Instrução lá da FAB, que forma os oficiais, e é uma prova que acontece todo ano. É um curso bem interessante aí de se estudar, mas no caso específico dessa vaga aqui é para Engenharia da Computação, né. Também tem vaga para análise de sistemas, em que aceitam diversas profissões aí. Vamos lá. Bem, a primeira questão da parte específica, né, são 30 questões de português e mais acho que 30 ou 40 específicas. A primeira foi de arquitetura de computadores, ano passado. Então, vamos lá. O desempenho de um programa depende da combinação. Bem, logo de cara eu vou falar o seguinte: quando eu vou lendo as questões, eu gosto de ir marcando o que eu acho importante. Então, eu sugiro que quando você vai realizar a sua prova, você faça a mesma coisa, né? Então, o desempenho, certo, de um programa depende da combinação entre a eficácia dos algoritmos. Então, a eficácia dos algoritmos parece importante, dos sistemas de software utilizados para criar e traduzir o programa para instruções de máquina, ou seja, isso aqui, ó, traduzir o programa para instruções de máquina, né, tô falando de compilador, e da eficácia do computador em executar essas instruções. Então, computador, né, executar instruções, está falando de processador, né, que podem incluir operações de entrada e saída. Beleza. Os componentes que afetam o desempenho, determinando a velocidade em que as instruções podem ser executadas são os. Então ele quer saber quais são os componentes que afetam o desempenho, determinando a velocidade que as instruções podem ser executadas. Tá? Quem são esses componentes? Bem, não vamos confundir aqui uma coisa aqui. Uma coisa é o programa, né, em execução, outra coisa são as instruções. Então o programa ele é um código lá, em alguma determinada linguagem de programação, que vai ser quebrado em várias instruções. Né? Então tem que tomar cuidado com isso. Ele não está falando do desempenho do programa, né? O desempenho do programa ele já disse o que afeta aqui. São os algoritmos, são os compiladores, que vai traduzir aquele programa para a linguagem de máquina, o processador e a operação de entrada e saída. Agora, o que afeta o desempenho das instruções, né? Das instruções em execução. Tá? Então ele já induz você aqui a querer marcar algoritmos, porque você leu lá no texto, tá? Pô, marcar algoritmos aqui, beleza, tá? Né? Ou então ele vai te induzir aqui a falar sistema de entrada e saída, porque tem aqui, ó, entrada e saída, você já marca logo que entrada e saída, não sei. Né? Processadores, ele não falou de cara, mas aqui quando ele diz computador executar instruções, está falando de processadores. E compiladores, como eu disse que eu estou aqui dentro também, ó, traduzir o programa para instruções de máquina, então talvez a pessoa queira marcar compiladores também. Enfim, mas tem que tomar cuidado, tá? Vamos analisar aí o que ele, de onde veio essa questão, né? Então aqui eu marquei, né, o que eu achei importante, que ele dizia ali em cima, e ele quer saber de fato qual é o desempenho, o que determina o desempenho da velocidade das instruções, né? Instruções, que não tem a ver diretamente, assim, digamos, com o desempenho de um programa. Né? As instruções têm mais a ver com o processador pega aquelas instruções de máquina e executa. Tá? Bem, essa questão aqui, você teria que ter lido um pouco lá o livro do Stalin, né, do William Stalin, de Arquitetura e Organização de Computadores. Tá? Todo esse trecho que eu coloquei está na seção 2.5, que é avaliação de desempenho. Beleza? Aí vamos ver o que ele diz lá no livro. Né? Ele fala assim: é difícil fazer comparações de desempenho entre diferentes processadores, pois a velocidade bruta não é o único quesito que deve ser avaliado. É mais importante saber como o processador funciona e como ele executa determinada aplicação. O desempenho depende do conjunto de instruções, da escolha da linguagem de implementação, da eficiência do compilador e da habilidade de programação feita para implementar a aplicação. Beleza? E aí ele vai lá e fala assim: clock do sistema. O que é o clock do sistema? Né? O clock do sistema são operações realizadas por um processador, né, como buscar e decodificar uma instrução, realizar uma operação aritmética e assim por diante. Né? São controladas por um clock do sistema. No nível mais fundamental, a velocidade do processador é ditada pela frequência de pulso produzida pelo clock, medida em ciclos por segundo, né, ou hertz. Então, por exemplo, o processador de 1 GHz recebe 1 bilhão de pulsos por segundo. Essa taxa de pulso é conhecida como a taxa de clock, ou seja, é o que a gente chama de velocidade do clock, né, que é a velocidade do processador. Quando você compra lá um processador, né, um computador, você fala: esse cara aqui tem 1 GHz, tem X GHz, então esse é o tal do clock do sistema. Beleza, o clock do sistema é uma coisa importante, né? E a execução de uma instrução, né, executar uma instrução de fato, um load, um store, enfim, ele envolve uma série de etapas discretas, né, que é buscar a instrução em memória, decodificar, carregar os dados, armazenar os dados, realizar a operação de fato, a soma, né, lógico. E a maioria das instruções elas usam múltiplos ciclos do clock para poder serem completadas. Né. E essas instruções, dependendo de qual instrução a gente está falando, ela pode exigir mais ou menos clocks. Né. Por isso que a gente vê lá 1 GHz, é muito clock, mas dependendo da operação sendo realizada, isso é gasto facilmente. Então, além disso, quando é usado o pipeline, né, que é
operações em paralelo aí, múltiplas instruções sendo executadas simultaneamente. Também o pipeline é muito utilizado para melhorar o desempenho. Então, uma comparação direta de velocidade de clock em diferentes processadores não diz a história toda sobre o desempenho. Né? Não adianta só eu comparar aí um processador de 10 GB, de 2 GB com outro de 2.5, então falar que o 2.5 é melhor. Isso vai depender de quanto memória ele tem, memória cache, enfim. Então, no livro o cara já começa a falar assim, olha, o clock do sistema é o que fala da velocidade, mas isso não é a única coisa que é importante. Né? Você tem que avaliar outros aspectos aí do processador e do sistema como um todo. Tá? Aí, continuando lá, ele chega no que a gente quer saber, que é a taxa de execução de instrução. Né? Porque se você voltar lá na questão, você vai ver que ele está perguntando o seguinte, ó, quais os componentes que afetam o desempenho determinando a velocidade em que as instruções podem ser executadas. Então ele quer saber o seguinte, a velocidade que as instruções são executadas. Tá? E a velocidade que uma instrução é executada, basicamente é a taxa de execução de instrução. Né? Essa taxa, né, ela é medida por essa equação aqui embaixo. Né? E essa equação aqui embaixo ela deriva de algumas informações que o autor vai descrevendo lá no texto. O processador é controlado por um clock com uma frequência f, como a gente já falou, né? Tem uma frequência que é a velocidade do processador. Bem, cada programa precisa executar uma quantidade de instruções de máquina, né? Como a gente já falou, cada programa vai ser convertido em um monte de instruções de máquina. Cada instrução pode usar um número de ciclos de clock diferente, a depender de qual é o tipo da instrução que a gente está falando. E durante essa execução da instrução, é bom lembrar que uma parte dos dados precisam ser copiados, né, da memória para o processador, do processador para o dispositivo de entrada e saída. Então, bem, parte do tempo que está em execução aquela instrução é gasto copiando o dado que é transferido de um lado para o outro, ou, né, no cálculo aritmético propriamente dito. Né? Então, daí a gente tem essa equação aqui, que é de fato a taxa de execução da instrução, né? E aí depois o autor ele descreve o que é cada item desse. Né? O P seria o número de ciclos de processador necessários para decodificar e executar a instrução, ou seja, isso aqui está relacionado lá ao compilador. Né? O M é o número de referência à memória, né? Então o M está relacionado à memória. O K é o tempo entre o ciclo de memória e o ciclo de processador, então se a memória tiver muito lenta, o processador for muito rápido, isso vai causar um problema também. E todos esses 5 fatores aqui, né, o tal a gente já falou, que seria a velocidade, seria o clock, né, ligado ao clock. Tá? Então, os 5 fatores são isso aqui, né? O projeto do conjunto de instruções, né? Conhecido como arquitetura do conjunto de instruções, a tecnologia do compilador, né? Quão efetivo o compilador é em produzir um programa em uma linguagem de máquina eficiente, a implementação do processador em si e a hierarquia da cache e da memória, aquele tempo que é essa relação aqui de copiar os dados que estão no processador para a memória, da memória para o processador e vice-versa. Né? Então, simplificando, os dados, o que interfere, né? Essa taxa de execução aqui, quais são os componentes que interferem? Bem, o projeto de conjunto de instruções, ou seja, o conjunto de instruções lá, a arquitetura do conjunto de instruções interferem. A tecnologia do compilador, quão efetivo o compilador é em transformar um programa em X linguagem de instrução, né, em C linguagem de máquina, que são as instruções. O processador em si, né, o clock do processador, se ele é rápido ou não, e a hierarquia de memória. Então a gente tem aqui 4 itens, né, que interferem na questão, beleza? E lá no livro também tem essa tabelinha aqui, que tem arquitetura do conjunto de instruções, tecnologia do compilador, implementação do processador e hierarquia da cache e da memória. Então são 4 os componentes que afetam a velocidade de execução de uma instrução, que é o que o autor perguntou, que o elaborador perguntou na questão lá. Tá? Voltando para a questão, então ele pergunta: os componentes que afetam o desempenho determinando a velocidade que as instruções podem ser executadas são? Bem, são esses 4 aqui. Né? A arquitetura do conjunto de instruções. Bem, vejam, eu poderia induzir você a querer marcar essa questão aqui, ó. Arquitetura, né? Tecnologia do compilador, vejam, compiladores e linguagem de programação, mas não tem linguagem de programação aqui. Então, a linguagem de programação, ela não afeta diretamente a velocidade da instrução. Ela pode afetar até a velocidade do programa, né? Mas o que depende se ele vai ser rápido ou não a execução da instrução é o compilador que vai transformar aquela linguagem de alto nível em linguagem de máquina. Então a linguagem de programação ela não é um componente que afeta a velocidade das instruções. Beleza? O que é um componente que a gente tem aqui? A tecnologia do compilador a arquitetura do conjunto de instruções o processador e a hierarquia de memória também é. Tá? Então a gente não vai marcar esse cara aqui, a gente já falou que não, né? Apesar de reduzir porque com algoritmos. A gente não vai marcar a entrada e saída também, né? Apesar de ter aqui também, que o cara tentou te induzir. Né? Compiladores, ok, poderia ser. Linguagem de programação, não, não tem nada a ver. Arquitetura poderia ser também. Então sobrou aqui a letra C, né? Como a gente
pode ver lá no livro, né, a gente tem que a implementação do processador interfere e a hierarquia da cache da memória interfere também. Então, processadores e o sistema de memória, certo? O gabarito aí é a letra C, beleza? Então, eu espero que seja possível ter entendido mais ou menos a lógica que essa questão pensou e como o elaborador tentou induzir o candidato a errar a questão com as outras alternativas aqui. Beleza? Então, a linguagem de programação não iria afetar o desempenho da execução de instrução, da velocidade de instrução, mas talvez afetasse o desempenho de um programa. Né? Como ele mesmo fala aqui, um programa é eficaz os algoritmos utilizados, o sistema de software do compilador, enfim. Tá? Então, o erro aqui dessa letra D seria a linguagem de programação, que ela não afeta diretamente a velocidade de instruções. Tá? O gabarito letra C. Beleza? Então, é isso aí, bons estudos e até a próxima. Valeu!